Começando pela boa tarde, boa noite também, né? Hoje eu trago para vocês o capítulo 1, a organização de dados quantitativos do nosso grupo de pesquisa, né? Juntamente com o Christian e os demais. E estaremos abordando as distribuições das frequências, as tabelas e gráficos, e as frequências relativas e as probabilidades. Introdução. A estatística organiza e resume grandes volumes de dados. A importância da descrição de variáveis antes da análise, o uso de tabelas e gráficos para a clareza, ou seja, qual é a importância de estarmos organizando para termos um melhor entendimento daquilo que estamos analisando, né? A questão de não é simplesmente pegar dados e colocar em qualquer lugar. Eu tenho que tornar esses dados visíveis e perceptíveis à minha capacitação, ao meu momento, no caso, né? Notação fundamental. Aqui, no caso, o F, a frequência, significa a frequência absoluta simples, o FR é a frequência relativa simples, o F maiúsculo é a frequência acumulada absoluta, FR, frequência acumulada relativa, temos o sinal de soma, né? E o sinal de total de elementos, ou total de produtos, etc., né? Que é a soma mais F. E costumamos chamar de X os valores variáveis, aqueles valores que são alteráveis de acordo do estudo, né? Tabela de agrupamento simples. Normalmente essas tabelas são usadas quando os dados são pouco discretos. Cada valor de X aparece ao lado de sua frequência R. Exemplo, notas de ordem 1, 6, 7, 8, etc. Quando a quantidade de dados é pequena, pode-se utilizar uma tabela de agrupamento simples, listando os valores de X e sua frequência correspondente, como é o caso da tabela acima, né? Como é o caso da tabela aqui acima. Agora, explicando essa tabela, nós temos o conceito da questão de tabela simples, né? Essa tabela visa, inicialmente, organizar os dados obtidos da amostra e tornar eles mais perceptíveis à visão das pessoas que estão consultando os dados e demais, né? Facilitando assim, a visualização dos dados desorganizados. A estrutura dessa tabela conta com um X, que é o valor que é alterável, né? No caso aqui seria a bombina, no caso. A contagem, que normalmente é feita por os riscos, que vão de 1 a 4, e cortado pelos 5, né? Tem sempre nesse ritmo, né? Nesse contexto. São de traços ou riscos, no caso, né? A frequência absoluta simples, que é o F, aqui no caso 1, 0, 2, entre outros. O FR, que é a frequência simples, representados aqui por 0 ainda seguidos de vírgulas, né? O F é a frequência acumulativa, e a frequência acumulativa em proporção, né? Justificativas, ok. Por que nós temos que organizar, ou deveríamos estar organizando a tabela dessa forma, né? A organização progressiva, valores são listados em ordem decrescente, ou seja, os números aqui, eles jamais serão tipo 5, 4, 3, 2, 1. Eles normalmente serão de ordem crescente, como está demonstrado aqui, né? 4.5, 4.6, 4.7, sempre crescendo nesse sentido, aqui no valor do X, né? O controle de contagem, como eu disse anteriormente, né? Eles são suscetíveis de 4 riscos no traço, ou 5 riscos, no caso, né? Dependendo de como você interpreta. 1, 2, 3, 4, e um traço no meio, né? Horizontal. A clareza estatística. Cada coluna cumpre a função distinta. Ou seja, cada coluna aqui tem a sua função, como eu mencionado anteriormente, né? O F, FR, F maiúsculo, FR. Só que eles são bem espaçados, ou seja, eles são claros onde eles estão e a localização onde eles estão na tabela, né? Fazendo que isso fique visível para o usuário que venha tomar essa tabela futuramente. A soma total garante a consistência dos dados. A soma total aqui representada por este N, 25, que é a soma do produto, e a compatibilidade. Permite análises adicionais como pertentes e quarks, etc. Ou seja, qualquer outra pessoa que possa estar consultando essa tabela vai chegar ao mesmo resultado, uma vez que essa tabela está organizada de uma forma coesa. A interpretação da tabela, né? O FR mostra a proporção, né, como eu disse anteriormente, de pacientes em cada nível de abobina.
O FFR em maiúsculos permite identificar acumulados, por exemplo, a porcentagem, e a possibilidade do cálculo percentis, do P25, entre outros. Seria essa aqui, no caso, né? Normas de apresentação. De acordo com as regras destacadas no texto, deve ter título claro, as tabelas, cabeçalho separado do corpo horizontalmente, sem linhas verticais, apenas espaços, símbolos e abreviaturas na nota de rodapé, exemplificando, e a fonte dos dados deve estar colocada. Inclusive, eu não coloquei aqui, né? Mas a tabela de agrupamento simples foi construída dessa forma. A tabela de agrupamento simples foi construída para garantir a precisão da contagem, evitar erros, permitir uma leitura estatística clara e completa, oferecer uma base sólida para cálculos derivados, como percentis e quantis, e atender à norma de CRAD de padronização, em publicação científica, entre outros. Ou seja, qualquer outro ambiente que você pegar uma tabela simples, terá que obedecer este padrão. Tabela de agrupamento por intervalo de classe. Usado quando os valores variam muito. Exemplo, altura, peso. Condensa os dados em intervalos de classe, evitando tabelas extensas e facilita a interrupção. Ou seja, ao invés de eu colocar 41, 42, 43, 44 até o 45, eu posso botar o 40, dado desse símbolo, que irá até o 45, como eu estarei explicando posteriormente. A tabela de agrupamento de intervalo de classe, tá? Normas de organização. As colunas principais, intervalos e valores, F, frequência absoluta, FR, frequência relativa, pode ser acrescentadas F e FR maiúscula, representando as taxas acumulativas, né? O agrupamento dos dados contínuos facilita a análise. Intervalos, padronizações evitam ambiguidade, número de classe entre 6 e 8 garante o equilíbrio entre detalhes e clarezas, ou seja, ela sintetiza os dados, mas mantém a estrutura garantindo a precisão dos dados. A notação dos intervalos, como eu disse anteriormente, né? Este símbolo, ele significa, o intervalo aberto à direita, né? Inclui o limite inferior e exclui o superior. O intervalo aberto à esquerda, aqui nós não temos a esquerda. O intervalo aberto à esquerda inclui o limite superior e exclui o inferior. E o intervalo fechado, em ambos os lados, inclui limites inferiores e superiores, como veremos a seguir. Em outras palavras, um exemplo prático dessa tabela, né? De 40 a 45, ou seja, aqui está aberto à direita, né? Representado por inclui limite inferior a 40 e exclui limite superior a 45. Aqui no 2, no caso, né? Representado por este símbolo. E exclui limite inferior a 40 e inclui limite superior a 45. No 3, o 40-45, representado pelo H, né, esse símbolo, inclui ambos os limites, 40 e 45. No caso, 40, 42, 45 estariam nesse intervalo de contagem. Né? Nesse intervalo de contagem inicial, que seria apenas os inferiores a 40, e no 2, os superiores a 40. Superior a 45, desculpa. Rotação dos intervalos. Permite resumir e conversar informações extensas. Ou seja, como eu disse anteriormente, ao invés de estar replicando 41, 42, 43 até o 45, eu posso estar diluindo esse número de uma forma que ele torne uma tabela menor e menos extensa, porém mantendo os resultados originais. Histograma e estrutura de finalidade, conceito. Os grafos mais utilizados para variáveis contínuas é o histograma, e é formado por sucessões de retângulos contínuos. A base intervalo de classe, altura, frequência reativa. Classe dividida por amplitude intervalo, seria o H. Tabela de agrupamento por intervalo de classe, conceito. Gráfico mais utilizado mais utilizado nas variáveis contínuas, é formado por uma sucessão de retângulos contínuos, e de forma vertical, né, no caso.
A base é igual ao valor da classe e a altura é a frequência relativa à classe, dividido pela amplitude do intervalo H. Por que ele é constituído desta forma? Ele representa as variáveis contínuas de forma clara e organizada. Os retângulos contínuos mostram que não há lacunas entre as classes, ou seja, não há intervalo entre a classe, entre uma classe e outra, que eles simplesmente continuam. Não há uma queda de proporção, assim, queda de valores. Né? Interpretação e exemplo. Distribuição do PIB de 256 alunos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1980 e 1999. Que seria o que nós estaremos abordando aqui, né, nessa figura. A classe mais frequente seria 50 menos 55. Por quê? Porque ela está num patamar mais, digamos, visível aqui, né? Tem uma, duas, três, tem três tabelas que englobam esse eixo, né? A concentração principal está entre 45 e 65, porque contempla este eixo com quatro, né? Quatro colunas. A vantagem do histograma. Facilita visualizar a distribuição dos dados, permite identificar tendência central, faixas comuns, dispersão, variação entre intervalos, assimetria, entre outros, ou seja, é visivelmente claro de se ver. O histograma foi construído dessa forma para quê? Para condensar dados em formas retangulares, em bases, como eu disse anteriormente, né? E representar proporções com clareza, sem ambiguidade, mostrar a distribuição da amostra inteira em uma única figura, ou seja, existem vários dados agrupados em uma única figura. A ogiva, estrutura e finalidade. A ogiva é usada para representar graficamente as sequências acumuladas, permitindo visualizar facilmente percentuais, medida, quarks e distribuição acumulada dos dados. Estrutura e finalidade, conceito. O gráfico adequado para representar frequências acumulativas seria a frequência real e a frequência FR, no caso, né? O eixo horizontal, intervalo de classe. O eixo vertical, a frequência acumulada. No caso, seria o horizontal e o vertical, né? Os pontos são marcados pelo ponto médio de cada classe e unidos pelos segmentos dessa reta. Por que é construído dessa forma? Essa estrutura, né, foi pensada com o objetivo de mostrar a acumulação progressiva dos dados ao longo das classes, facilitando a visualização da distribuição cumulativa, em vez de apenas valores isolados, ou seja, eu posso demonstrar diversos dados em pequenos espaços de tempo. Né? Um exemplo prático seria exemplo prático de frequência acumulada, dados, pesos de 256 alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até 45 quilos, 9 alunas, ou seja, de 40 a 45, nós temos 9. De 50 a 45, de 50 a 45, nós temos, de 50 nós temos 45 alunas, que seria a soma do 36 mais o 9. De 55 nós temos 123 alunas, que seria a soma do 36 mais o 9 mais o 78, que fecharia o total de 123 alunas. E assim sucessivamente, né? Seguindo essa ordem. Como interpretar? Isso quer dizer que quase a metade da turma, 48% dessa, pesa em até 55 quilos. 70% pesa 60 quilos, ou seja, a grande maioria está nessa faixa etária. Apenas 10% ultrapassa 65% dos 65 quilos. Que é o que nós podemos estar avaliando aqui nesse gráfico, né? Se nós formos analisarmos de forma reta ou coesa, né? Um dado ogiva permite encontrar graficamente medida percentil. Quarks, Q1, Q2, Q3. Percentis específicos, P25, P75. O P, no caso, seria o peso, né? Obviamente. O exemplo está... A pressão arterial em recém-nascidos, 65%. Aqui, como eu disse anteriormente, né? De 40 a 45 mais, de 45 a 50 mais, de 50 a 55 mais, né? A ogiva é construída dessa forma, para representar a evolução acumulativa dos dados, de forma contínua. Permite a leitura rápida
e prescindir em medidas centrais. Oferece a interpretação completar a histograma, facilitando análises corporativas. Ou seja, o objetivo dela é, por exemplo, eu estou na terceira linha, que é somar o percentual cumulativo anterior, eu sei que daqui para baixo nós temos 78. E assim sucessivamente. Né? O diagrama de bastões, ilustrado nessa imagem aqui. Né? Frequência acumulada, pressão arterial. O gráfico apropriado para as variáveis quantitativas discretas é visualmente parecido com o histograma, mas com uma diferença importante. O histograma usa retângulos contínuos e variáveis contínuas. O diagrama de bastões usa barras isoladas, sem continuidade. Por que foi construído dessa forma? Ou por que é construído dessa forma, né? O diagrama de bastões? Para manter os dados discretos, não existe uma continuidade entre os valores. Barras separadas representam cada valor de uma forma independente. Evita dar falsa impressão de que existem valores imediatados entre as classes. Permite destacar a frequência exata de cada valor observado. Por isso, o diagrama de bastões é construído dessa forma, né? Dados da pressão arterial sintótica de número de 6 nascidos, frequências absolutas, F, E, acumuladas, FE, foram transformadas em bastões. Ou seja, os mesmos dados dessa tabela foram extraídos e colocados nessa tabela. Nós podemos perceber a diferença entre um e outro. Apesar dos dois termos os mesmos dados, a forma de visualização de ambas são diferentes. A diferença em relação ao histograma, o histograma é adequado para variáveis contínuas, em intervalos ligados. Esse seria o objetivo do histograma, né? O diagrama de bastões é mais adequado para variáveis discretas, intervalos separados, mas ambos apresentam frequências. A escolha depende da natureza da variável, ou seja, como é esta variável que eu estou analisando? O diagrama de bastões foi construído dessa forma por quê? Ou por que é construído dessa forma? Né? Ele trabalha com as variáveis discretas, sem continuidade, usa bastões isolados para representar cada intervalo, evita a ambiguidade na leitura dos dados. A frequência relativa e a probabilidade. A frequência relativa, FR, propõe de vezes que o valor ocorre em relação ao total. Usada como estimativa de probabilidade verdadeira, né, de ocorrer desse valor na população. Exemplo, x igual a 2 irmãos, FR igual a 35, 35%. Seria o dado aqui, né? 35 aqui. 35%. Por que foi construído, ou por que é construído dessa forma, né? A frequência relativa e a probabilidade. Por que é exposta dessa forma? Porque permite transformar a contagem em probabilidades estimadas. Amostras representativas garantem a aproximação e a realidade da população. Quanto maior a amostra, mais confiável é a estimativa da probabilidade, facilitando a interpretação estatística e a probabilidade dos fenômenos reais. Ou seja, quanto maior o número de dados, né, maior a porcentagem, aqui no caso, maior o número de dados, ou seja, de coleta de dados que eu tenho, né, investigados nesse caso. Extensão para a intervenção da... O mesmo raciocínio vale para dados agrupados. Exemplo, a probabilidade estimada de que a estudante tem um peso entre 45 kg a 50 kg é de 0,14. 14%. Assim, a frequência relativa generaliza-se como a probabilidade empírica. A frequência relativa foi construída dessa forma por quê? Ou por que é construída e exposta dessa forma? É uma ponte entre a estatística descritiva e a probabilidade. Permite estimar a chance de ocorrência de eventos reais, tornar os resultados amostrais comparáveis e interpretáveis probabilisticamente.